Vida eterna ou imortalidade, qual dessas duas perspectivas mais lhe atrai? Porque ter vida eterna ou ser imortal é o sonho de muitas pessoas. Mas qual a diferença entre vida eterna ou imortalidade? O vídeo 231 desse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios vai tratar sobre esse tema. Essa é a parte 1 do vídeo 231. Nós vamos falar sobre essas perspectivas, a diferença, quem pode usufruir e o que mais podemos estender referente a esse tema tão interessante. Esse tema foi sugerido num comentário que disse assim, do BRRKS Will, que disse: excelente explicação, irmão, parabéns. No fim do reinado milenar de Cristo, como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada, baseado em 1 Coríntios 15, 26. Acho que seria interessante fazer um vídeo a respeito deste assunto, irmão Ronaldo. Muitos não conseguem entender a diferença de ter vida eterna e ser imortal. Ou não entende como viveremos muitos anos, sendo que a morte vai ser a última a ser eliminada. Abraços e melhoras para a irmã. Olá, obrigado pelo seu comentário, pelas palavras, e é excelente sugestão de vídeo, porque alguns podem não saber distinguir exatamente o que é vida eterna ou o que é imortalidade. Então nós vamos tratar sobre isso. E um ponto interessante que ele trouxe à tona aqui, olha só, a Bíblia menciona que no reinado milenar de Cristo, lá no final, a morte há de ser reduzida a nada. Mas como pode ser isso, né? Se a morte ainda não foi eliminada, como podem os humanos ter a vida chegando a 1000 anos? Então nós vamos explanar um pouquinho sobre isso, mas vamos entrar bem nessa esfera, sobre a diferença de vida eterna e imortalidade. A princípio, nessa parte 1 desse vídeo 231, eu vou falar um pouco sobre a vida eterna. E temos que lembrar que no propósito original de nosso Deus Jeová, o soberano do universo, criou todas as coisas, nesse propósito, a vida eterna já entrava. Quando criou Adão e Eva, ele mencionou de forma clara essa perspectiva de vida eterna. Veja o que diz aqui Gênesis 2:17 e o 3:3. Mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Foram exatamente esses os acontecimentos iniciais. Jeová tinha dado uma ordem: não comam desse fruto, porque do contrário, vocês morrem. Se não comesse, se Adão e Eva não comessem, eles não morreriam. Não tinha perspectiva de morte. Isso foi dado a Adão, essa ordem. Depois, lá no capítulo 3, versículo 3 de Gênesis, Eva disse claramente que conhecia a advertência da parte de Jeová. Não posso comer desse fruto, porque no dia em que eu comer, eu vou morrer. Então, essa perspectiva de encerramento da vida só veio após o pecado. Se eles não tivessem pecado, não tinha perspectiva de perder a sua vida. E depois deste pecado tão grave, aí começou algo trágico para a humanidade, conforme menciona aqui Romanos 5:12. É por isso que, assim por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E deste modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. É exatamente essa a herança que Adão e Eva, nossos primeiros pais, nos passaram, infelizmente, porque a morte não seria estabelecida, a morte não existiria, a morte é uma consequência do pecado. E, infelizmente, Adão e Eva não se mantiveram leais a Jeová. Poderiam viver para sempre, vida eterna. Eles perderam devido aos seus atos. E aí eles
passaram isso para seus filhos, até chegar a nós. Com o agravamento do pecado, com o distanciamento da perfeição, aí agora nós lutamos para viver algumas décadas, quando não muito, algumas horas. Infelizmente, nós temos isso. Mas será que isso acabou? Perdemos essa perspectiva? Foi encerrado a esperança da vida eterna, já que Adão e Eva perderam e passou isso para a sua descendência? Bem, temos que lembrar que Jeová Deus é um Deus todo-poderoso e ninguém é capaz de frustrar os seus propósitos. Ele disse que teríamos vida eterna. Como resgatar isso? Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas, note, tenha vida eterna. Sim, Jeová Deus, como o nosso amoroso Pai, não nos deixou sozinhos. Ele sabia muito bem que, embora a descendência de Adão e Eva teriam que ter a morte como consequência do pecado, ele providenciou o meio de resgatar a humanidade. E aí enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Jesus Cristo deu a sua vida perfeita para nos resgatar, para que então, por meio dele, possamos ter novamente essa perspectiva, essa esperança de vida eterna. Mas a vida eterna vem assim? Opa, Jesus Cristo veio, morreu, temos a vida eterna? Não, é necessário fazer algumas coisas, conforme diz aqui Atos 3,19. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. É necessário ação da nossa parte. Nós precisamos corresponder a esse grandioso amor. Adão e Eva não corresponderam. Jeová deu perspectiva de vida eterna. Vocês terão vida eterna. Sejam obedientes. Não foram. Jeová nos deu novamente essa perspectiva. Serão livrados da morte. Vocês terão vida eterna. Sejam obedientes. Deem meia volta, não a volta completa. Meia volta. Reajuste o seu proceder. Vivam segundo os padrões que eu já passei aí na minha palavra Bíblia. E aí nós nos arrependemos e nós nos colocamos à disposição para sermos usados por Jeová em sua vontade. Aí sim podemos ter novamente a vida eterna. E quando ocorrerá isso? Exatamente conforme diz aqui Mateus capítulo 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Essa oração modelo, a oração conhecida por muitos como a oração do Pai Nosso, repetidas vezes, dita por muitos, mas às vezes as pessoas não conseguem compreender o pleno significado. Quando este reino, quando este governo, porque Jesus Cristo aqui na terra disse, Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Quando a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Nós já mencionamos. O propósito original de Jeová não foi frustrado. Adão e Eva é que realmente se rebelaram. Mas Jeová, novamente, mostrou sua misericórdia, mandou o seu Filho Jesus Cristo para que nós possamos ter vida eterna. Qual vida eterna? A mesma de Adão e Eva. Jeová segue com os seus propósitos e disse que estabelecerá um reino aqui na terra, exercendo domínio aqui. E quando este governo estiver exercendo poder aqui na terra, agindo efetivamente, aí nós podemos adquirir bênçãos maravilhosas, que já nos dá uma luz, porque conseguiremos então ter a vida eterna. Quer ver? Dá uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Esse governo de Cristo, quando foi então estabelecido em todo o planeta, começará a trazer seus frutos. A lágrima, a dor, o sofrimento vai embora. Acabou. A morte eliminada. Somente quando este governo, quando o nosso Rei Jesus Cristo estiver agindo,
é que as coisas vão começar a ocorrer de verdade, sendo produzido coisas maravilhosas para a humanidade. Mas algo que o inscrito mencionou, que foi registrado em 1 Coríntios, eu gostaria de... Vamos considerar novamente 1 Coríntios 15, 26. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Aqui coloca a morte como a última inimiga a ser destruída. A morte há de ser eliminada no final do reinado milenar de Cristo, porque a Bíblia coloca que o reinado milenar de Cristo vai durar 1000 anos. Depois vai passar para Jeová. E aí as sequências das bênçãos de ser governado por ser divino. Mas somente no final do reinado milenar é que a morte há de ser eliminada. Agora, como pode ser isso, né? Como alguém vai durar então 1000 anos? Hoje nós lutamos aí para viver algumas horas, algumas décadas. Mas a morte ainda não foi eliminada. Como acontece isso, né? Por que os humanos não vão morrer? Olha só, nós temos que entender que a Bíblia aqui menciona a morte adâmica, a morte que foi introduzida, que foi colocada graças ao pecado de Adão e Eva. O que vai acontecer durante o reinado milenar é que Jesus Cristo, com o poder dado por Jeová, vai exercer um domínio. E aí ele vai dar as condições para uma vida duradoura, uma vida diferente ainda da eterna. É uma vida capaz de não ter doenças. Porque muitos morrem? Porque tem doenças. Não existirá o cigarro, não existirá as drogas. Ninguém vai beber e pegar um carro e matar pessoas. Ninguém vai construir casas em locais perigosos. Jesus Cristo terá o domínio da natureza. Não vai haver enchentes, não vai haver terremotos, não vai haver furacão, tufão. Enfim, o que eu quero mencionar é que não haverá condições para essa inimiga, porque veja só, como inimiga, ela rodeia, ela fica rodeando o ser humano. Ela busca meios para, isso aqui tira a vida. Como, né? Tente imaginar isso de uma forma personificada. A morte, ela fica rondando, rodeando o ser humano. E tem várias opções para alguém perder a vida. Falta de alimento, pessoas cruéis, guerras, enfim, diversas situações que aí vem essa inimiga. Só que essa inimiga não está encontrando, por assim dizer, meios para exercer o seu poder. Porque o ser humano come bem, o ser humano não tem inimigos, o ser humano vive de acordo, tem um governo controlador da força da natureza, enfim, tudo o que é possível para a morte exercer o domínio dela está sendo retirado, mas ela ainda existe, né? Ela ainda rodeia, ela fica rodeando. Mas lá no final do reinado milenar, e aí por isso, né, graças a essas possibilidades, o ser humano consegue estender novamente a sua vida. O controle de Jesus Cristo no corpo humano, capaz de não produzir doenças, que é o usado pela morte. Agora a morte ainda existe, a morte adâmica. No final do reinado milenar de Cristo, essa morte adâmica será reduzida a nada. Acabou. O poder dela não existe mais, será eliminado. Então, o humano, ele vai conseguir estender novamente a sua vida, assim como o Adão quase conseguiu um dia. Nós vamos chegar a esse primeiro dia para Jeová, 1000 anos. Se durante os 1000 anos formos fiéis, porque ainda podemos ser eliminados. Agora, isso não acabou a possibilidade, olha só que ponto interessante, isso não acaba a possibilidade de sermos eliminados. A morte adâmica acabou. Se o ser humano decidir servir a Jeová, assim como Adão e Eva foi oferecido a eles, servir a Jeová lealmente, eles poderiam viver para sempre. E é isso novamente que está sendo estendido à humanidade. Sendo fiéis, vivendo realmente de acordo, seguindo as leis de Jeová, desejando uma vida pacífica com todos, de acordo com as leis de Jeová,
nós vamos poder ter vida eterna. Nós teremos a vida eterna. Não precisamos morrer mais. A morte adâmica que rodeia, que assusta, porque não é isso que acontece. Você dorme e não sabe se vai amanhecer. Você acorda e não sabe se vai chegar ao final do dia, porque tem várias situações que a morte fica rodeando para nos pegar. Fora as nossas doenças, situações adversas, coisas que fogem do nosso controle. A gente não sabe construir uma casa e vai ocupar, não sabe se vai plantar e vai colher. Não, lá no novo mundo, tudo o que vamos produzir estará tranquilo. Nós vamos dormir, nós vamos acordar, nós vamos viver, nós vamos sair para passear, nós vamos fazer tudo sabendo. A morte adâmica não exerce mais o controle. Eu tenho vida eterna, com uma condição, a vida eterna está dada. Agora precisamos ser diferentes de Adão e Eva. Precisamos viver de acordo com a vontade de Jeová. Aqueles que decidirem se rebelar, aqueles que não decidirem mais fazer a manutenção da sua vida, eles serão eliminados. Não tem condição de começar tudo de novo, não é verdade? Esse novo mundo é um mundo de prazer, de satisfação. Aqueles que não quiserem viver segundo as normas de Jeová vão repetir o erro de Adão e Eva. Mas nós não temeremos mais a morte adâmica. A vida eterna voltou para a humanidade. Agora, o que acontece na questão da imortalidade? Vamos falar um pouco sobre isso? A imortalidade é diferente? Para a gente não estender muito, vamos fechar essa primeira parte do vídeo 231. Falamos sobre a vida eterna. Na segunda parte, eu vou falar sobre a imortalidade. Não percam até a essência desse vídeo, assistam o próximo com o que foi dito nesse. E aí vamos partir para o próximo? Eu aguardo vocês aqui, exatamente.